A história do milionário e do mendigo. Uma conexão inesperada. A manhã cinzenta pairava sobre a cidade, sombria e densa como um manto pesado que escondia os contrastes gritantes da vida. Lucas, um milionário de pele alva e olhar endurecido por anos de sucesso, descia as escadas de seu condomínio luxuoso. Cada passo ecoava como um tambor, refletindo sua vida meticulosamente organizada. Reuniões, reuniões e mais reuniões. Ele se achava invencível, um titã moldado pelo próprio esforço, até que na esquina empoeirada da rua, um rosto familiar interrompeu seu desfile triunfante. Maria! Os olhos dela, outrora cheios de vida, agora eram como poços de dor e abandono. Ele a reconheceu instantaneamente. A mulher que um dia cuidara de sua casa, que lhe ensinara a fazer o arroz perfeito, agora se encolhia sob um cobertor esfarrapado, a pele marcada pelo tempo e a desprezo. Lucas hesitou. A correnteza de memórias o arrastou de volta para quando a vida era simples, antes das fortunas e dos... A voz dela era um sussurro perdido na névoa do inverno. O coração de Lucas vacilou. O que ela fazia ali? Você não deve me conhecer, mas sou eu. Foi como se um relâmpago iluminasse o dia nublado. A verdade estava ali, nua e exposta entre eles. Maria? A incredulidade tomou conta dele. O que aconteceu com você? A cidade, tão cheia de barulho e movimento, parecia parar. O choque e a compaixão se entrelaçaram em seu peito, formando um nó que o sufocava. Lucas percebeu que a história que contara a si mesmo sobre ser o autor de seu destino não era tão simples assim. O peso do segredo que Maria carregava era quase palpável. O que ela não estava lhe dizendo? O que havia entre eles, além de memórias ressecadas pela vida? O olhar furtivo. Ela sabia algo que Lucas não sabia. O olhar. Uma conexão. O mundo estava repleto de estrondos e paradoxos. E lá, em meio ao caos, ele se sentiu quebrado. Maria não era apenas uma mulher em situação de rua. Ela guardava um mistério que poderia desmoronar tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida e sua família. Enquanto ele se preparava para uma reunião de negócios que poderia definir seu futuro, o peso no peito se intensificou. Ele não estava apenas diante de uma decisão sobre investimentos ou rivalidades comerciais. Havia algo maior em jogo. Algo que rapidamente se tornaria uma batalha contra forças obscuras que buscavam manter esses segredos enterrados. Segredos que podiam unir suas vidas de uma forma imprevista e devastadora. E ali estavam, diante da escolha absurda entre a redenção e a verdade. O que Lucas estava disposto a sacrificar por Maria? O que a verdade realmente significava para ele? E mais importante, até onde ele iria para descobrir o que as raízes de sua família realmente significavam? E como isso se entrelaçava com a vida dela? Os olhos de Maria refletiam o desespero, mas também uma fagulha de esperança. O encontro tinha apenas começado e uma nova jornada os aguardava, repleta de mistério e promessas não ditas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quer? E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria ficou em silêncio, os olhos fixos em Lucas, como se buscassem um último vestígio de compreensão. Ele estava prestes a perguntar sobre o que havia acontecido com ela, mas foi então que o céu, antes encoberto por nuvens escuras, parecendo refletir a tempestade em seu coração, começou a mudar.
Um trovão ribombou ao longe e o ar ficou carregado de tensão. Lucas, ela começou, mas a voz falhou. Um tremor percorreu suas mãos. Ele podia sentir a fragilidade de sua situação, o peso da vida que a esmagava. Mas antes que pudesse confortá-la, um grito cortou o ar, agudo e desesperado. Mãe! A palavra ecoou na esquina empoeirada. A voz vinha de um jovem que corria em direção a Maria, os cabelos bagunçados e os olhos arregalados. Ele parecia perdido, como se acabasse de escapar de um pesadelo. O rosto de Maria se contraiu e Lucas reconheceu ali uma expressão de pavor que não conseguia entender. Mateus, o que você está fazendo aqui? Ela gritou, e a dor na sua voz fez o coração de Lucas parar por um momento. Mateus parou abruptamente na sua frente, ofegante. Eles estão atrás de mim. Mãe, precisamos sair, rápido! Ele olhou para Lucas, seus olhos preenchidos de desespero. O jovem estava tremendo e a cidade toda parecia ter congelado em um tenso suspense. Lucas hesitou, um nó na garganta. Por que aqueles iguais a ele estavam atrás de um garoto tão jovem? Antes que pudesse refletir, Maria puxou o menino para perto, seus braços envolvendo-o como se tentasse protegê-lo de algo invisível. Eu nunca imaginei que você estivesse assim, Maria. Lucas murmurou, mais para si mesmo do que para ela. No entanto, a tensão no ar aumentava. Uma sensação de que algo muito maior estava prestes a desmoronar. Você não entende. Eles querem me silenciar. Eles sabem de nós. A explosão de emoções de Maria parecia derrubar as barreiras entre eles. E se você não me ajudar, Lucas, tudo isso pode acabar muito mal. Seus olhos se encontraram novamente e Lucas sentiu a urgência da situação. Ele se ofereceu para ajudá-la, mas um barulho repentino estrondou atrás deles. Eram passos furiosos, vozes elevadas, e a cena ficava cada vez mais caótica. Rápido, vamos para o carro! Lucas gritou, puxando Maria e Mateus. Mas quando ele se virou, um grupo de homens apareceu, seus rostos sombrios e ameaçadores. O líder deles, um homem robusto com uma cicatriz atravessando o rosto, olhou Lucas e uma risada cruel escapuliu de seus lábios. Olha só quem decidimos encontrar, ele disse, como se cada palavra fosse uma faca, cravando-se na confiança de Lucas. Fugindo de seu império, não é? Agora temos um menino e precisamos acabar com isso de uma vez por todas. O que Lucas ouvira naquela frase o paralisou. Que segredo estava por trás daquela declaração? A verdade acometeu como um golpe. Não estava apenas em jogo o futuro de Maria e Mateus, mas o dele. O que ele pensara ser uma vida de conquistas e triunfos era agora uma teia de mentiras e corrupção, conectando-o a um passado que ele jamais quisera revisitar. Mateus, você tem que correr. Lucas gritou, mas o olhar do garoto passou por ele, direto para o rosto do homem. Não, eu não vou deixar a minha mãe, ele exclamou, firme como uma rocha. As palavras de Mateus ecoaram no ar, desafiando os homens. O choque tomou conta de Lucas, o peso da incredulidade o prendendo ao chão. Quem eram eles? O que isso significava para todos? É isso mesmo, garoto. Hoje, a história vai mudar para sempre. A risada sombria do líder foi o último empurrão que Lucas precisava para perceber que estava intrinsecamente ligado a um enigma que atravessava gerações, um segredo que poderia destruir tudo o que ele pensava saber sobre sua própria vida. E ali, entre a escuridão e a luz, Lucas percebeu que a verdade sempre vem à tona. Mas a que preço? A tensão no ar era palpável.
Lucas, Maria e Mateus estavam cercados por aqueles homens. Ele mal conseguiu processar as palavras do líder. O que ele quis dizer com nosso segredo? A adrenalina pulava em sua corrente sanguínea, enquanto o grupo avançava ameaçador. Mateus, segure minha mão! Lucas gritou, mas o jovem parecia paralisado, seus olhos fixos na ferocidade do homem robusto. Maria se virou para o filho, o pavor estampado no rosto. Mateus, venha para cá! Sua voz tremia, cheia de urgência. Os passos dos homens ecoavam como um tambor na solidão da rua. A multidão, que antes corria despreocupada, agora só olhava, murmurando e fazendo reticências, sem saber se ajudavam ou se apenas observavam a cena. O líder dos homens riu novamente, uma risada cruel, como se estivesse saboreando o medo deles. Você não deveria ter se metido nisso, Lucas. Agora, o passado vem cobrar sua dívida. As palavras soaram como uma sentença de morte. Lucas queria gritar, lutar, mas seu corpo hesitava. Estava enraizado na dúvida. De repente, um flash de luz cortou a cena. Um carro surgiu, acelerando em direção ao grupo. Lucas olhou, paralisado. O veículo parou abruptamente e uma figura saiu de dentro. Uma mulher deslumbrante com um olhar determinado. Era Sofia, sua ex-esposa. Sofia, o que você está fazendo aqui? A surpresa e a confusão tomaram conta de Lucas. Essa era uma visita que ele nunca esperaria. Ela se posicionou entre Lucas e os homens, o cabelo solto e os olhos cheios de fogo. Apenas alguns segredos precisam ser expostos, Lucas. O líder dos homens olhou para Sofia, os olhos carregados de desconhecimento e raiva. Você não deve estar aqui, Sofia. Ele pareceu momentaneamente hesitar, compartilhando um passado que Lucas nem imaginava. Você não pode parar o que está prestes a acontecer. Sofia respondeu, aumentando a voz. Lucas, você precisa entender. Tudo isso, os homens, Maria, isso tudo faz parte de uma teia muito maior do que você imagina. O silêncio se impôs, enquanto a revelação pairava no ar. Como assim? Lucas não conseguia raciocinar. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando de uma forma que ele jamais poderia prever. Maria e eu temos uma história, algo que foi escondido por muito tempo. Sofia olhou para Maria, seu olhar se suavizando. E você, Lucas, está mais envolvido do que pensa. O que aconteceu com você e sua família não é coincidência. O choque descarrilou a sanidade de Lucas. Ele sentiu o chão se mover sob seus pés. O que Sofia estava dizendo? Uma conotação de traição e conexão que o deixava sem palavras. O que você quer dizer com isso? Suas palavras saíram quase em um sussurro. Os homens que estão aqui, eles não são apenas inimigos. Eles são parte da sua família, Lucas. A verdade é que você não sabe a história toda, nem quem realmente é. A revelação caiu como um peso sobre todos ali. O coração de Maria acelerou. As lágrimas brotaram em seus olhos. Mateus piscou em confusão sem entender. A tensão aumentava enquanto todos aguardavam a próxima jogada. Lucas sentiu o frio na espinha. Ele olhou para o grupo de homens, os rostos conhecidos, mas transformados. O que Sofia estava insinuando? E se tudo o que ele achava saber sobre sua vida fosse uma mentira? A dúvida precipitou-se em torno dele como um turbilhão. Você precisa decidir, Lucas, Sofia gritou. Você pode ficar aqui, preso na mentira, ou pode enfrentar a verdade mesmo que doa. A escolha é sua. E assim a história que Lucas pensou que conhecia começou a se desfazer. Aquelas palavras o reverberavam como um eco impossível de ignorar. O que mais havia escondido? E qual seria o custo dessa verdade absurda? A rua parecia girar, e com isso sua vida. Ele olhou para Maria e em um instante, tudo o que sabia sobre sua história se desmoronou.
O passado estava prestes a cobrar seu preço e Lucas teria que enfrentar tudo o que nunca quis saber. A tensão começou a dissipar-se lentamente, mas a confusão continuava a ferver dentro de Lucas. O que Sofia tinha a dizer parecia vir direto de um pesadelo. Ele olhou para Maria, e a expressão dela misturava espanto e expectativa. O ar estava carregado. O medo pulsava. "Você não pode fazer isso!" Lucas respondeu. Sua voz tremia. "Como assim, nosso segredo? Você está dizendo que estamos todos ligados? Isso não faz sentido." O pavor na sua voz era palpável, e o grupo de homens parecia se mover de forma mais ameaçadora. "Lucas, escute!" Sofia declarou, mas o líder dos homens a interrompeu. "Chega de conversa. O que passou, passou. É hora de a verdade vir à tona." Neste instante, algo imprevisto aconteceu. Um carro preto, escondido em uma esquina, acelera de repente em direção ao grupo. O barulho do motor cortou a tensão que pairava sobre eles. Lucas virou a cabeça e o que viu o paralisou. Um homem, a bordo daquele carro, ostentava uma expressão de raiva pura em direção aos homens que cercavam Maria e Mateus. Era Carlos, o irmão de Lucas, um homem que todos acreditavam estar em um estado de isolamento há anos. Carlos! O nome escapuliu da boca de Lucas como se chamasse uma sombra lhe saltando do passado. "O que você está fazendo aqui?" Ele estava tão incrédulo que mal conseguiu acreditar no que via. "Eu vim para acabar com essa palhaçada!" gritou Carlos, deixando o carro em movimento e saltando, preparando-se para enfrentar os homens. O choque dominou a cena. Enquanto isso, o líder da gangue riu e olhou para Carlos como se o visse pela primeira vez. "Você veio para se intrometer? Você não é nada além de um fugido. Eu não vou deixar você se aproximar da minha família." Carlos respondeu, avançando. O desespero tomou conta do ambiente. Maria agarrou Mateus com firmeza. Lucas ficou sem ação. O tempo parecia ter parado. O grupo estava quase em combate. Mas no meio dessa tensão, veio a revelação mais devastadora. A voz de Sofia cortou o silêncio, agora com a emoção à flor da pele. "Lucas, você precisa saber. Carlos não é apenas seu irmão. Ele é o homem por trás de tudo isso." As palavras caíram como uma bomba. Todos se viraram para Sofia, e a incredulidade tomou a cena. "O que você está dizendo?" Lucas perguntou, sentindo seu coração disparar. "Você tá brincando, né?" "Não, eu não tô." Sofia respondeu. "Carlos fez parte de um plano que nem você, nem ninguém conhecia. Tudo o que você construiu está interligado ao que ele fez." Carlos encarou Sofia com fúria, seus olhos parecendo infernos ardentes. "Você não sabe do que está falando. Era para ser um segredo. Um segredo que agora se torna uma bomba." "Bomba!" repetiu, ainda confuso, sem saber se falava brincando ou se a verdade estava, de fato, pesando sobre ele. O caos se instalou e as barreiras entre os mundos de Lucas e Maria estavam se desintegrando. Um dos homens, percebendo a vulnerabilidade do momento, avançou com um sorriso cruel. "O que será, Lucas? Você vai confiar no seu irmão ou na sua amante? A verdade é que do jeito que tá, você vai perder todo mundo." E nesse exato momento, enquanto a tensão estava à flor da pele, um som ensurdecedor ecoou. Um tiro. O som do disparo cortou o ar, e um grito estridente seguiu-se. Todos pararam, seus olhos se virando na direção da origem do som. Carlos caiu no chão, com a expressão de choque estampada no rosto. O sangue começava a manchar a calçada cinzenta. "Não!" Lucas gritou, correndo em direção ao irmão, seu coração e sua mente girando em um turbilhão de dor e incredulidade. A queda de Carlos parecia lenta, e o tempo parou.
enquanto todos, sem saber como reagir, apenas observavam a cena se desenrolar. O que estava acontecendo? As revelações, os segredos e agora o tiro! E a pergunta que pairava no ar era: quem realmente estava atrás de tudo isso? O inimigo se tornara aliado, a verdade desmoronara. E o que antes teriam sido laços, agora se transformavam em correntes de um passado obscuro. O destino de cada um estava em jogo, e tudo parecia desmoronar. Lucas, olhando para o irmão caído, sabia que nada seria como antes. E a verdadeira batalha começava agora. Lucas se atirou em direção a Carlos, mas as palavras de Sofia ecoavam em sua cabeça como um tambor. Carlos não é apenas seu irmão. O caos à sua volta parecia distante, como um eco vagando pela rua, enquanto seu coração batia como um tambor frenético. Carlos! A voz dele saiu em um grito, cortando o ar pesado de tensão. Ele se jogou ao lado do irmão. O chão estava ensanguentado. Lucas olhou para o rosto de Carlos. O olhar assustado que se fixava em nada, como se ele não estivesse realmente ali. A expressão de horror se transformou em desespero. Ele não pode estar morto. Não agora. O que aconteceu? Lucas sentiu as lágrimas ameaçarem transbordar. O medo envolvia como uma névoa densa. O desejo de se levantar e defender Carlos se chocava com a realidade do momento. Um murmúrio percorreu a multidão que testemunhava a cena, os rostos torcidos em incredulidade e pena. Maria se inclinaram para ver, muito consciente do que estava em jogo. Mateus olhou para Lucas, os olhos arregalados em busca de algum tipo de resposta que não existia. Lucas, precisamos sair daqui! Maria gritou, a voz tremendo, mas Lucas não conseguia se mover. Estava preso. Aquela cena era um pesadelo. Agora! A urgência na voz dela o arrancou do torpor. Ele olhou de novo para Carlos, a vida esvaindo-se rapidamente. A adrenalina cortava seu raciocínio. O que fazer? O que fazer? Mas antes que pudesse reagir, um novo som cortou a atmosfera tensional como um relâmpago. O barulho de um motor acelerado. Outro carro surgia da esquina. O veículo era negro, lustroso, e parou abruptamente. As portas se abriram e figuras emergiram. 4 homens vestindo ternos escuros e óculos escuros, cada um parecendo mais ameaçador que o outro. Lucas sentiu um frio na espinha. Eles estavam ali por causa daquelas revelações, pelo que Carlos havia feito. E a presença deles intensificava o caos. Você, o que você fez? Um dos homens gritou, apontando para Carlos no chão. O líder da gangue, ainda presente, esboçou um sorriso cruel, que revelava uma confiança aterrorizante. Ele não deveria ter chamado a atenção. Agora você tem uma escolha, Lucas. Você pode deixar isso acabar aqui, ou vai querer fazer parte do nosso lado? As palavras sussurradas nas sombras soavam como uma chantagem velada. Que lado? O lado da mentira? Lucas gritou, o desespero queimando em sua garganta. Ele não queria jogar com o que sabiam sobre ele, sobre Carlos, sobre Maria e Mateus. Eles mereciam verdade, não mais obscuridade. O grupo de homens riu, como se toda a situação fosse apenas uma piada sinistra. Nesse instante, um dos homens avançou em direção a Maria e Mateus. Lucas sentiu cada nervo em seu corpo disparar. Não! Lucas enfrentou os homens. Mas antes que pudesse agir, um grito devastador reverberou no ar, um eco de desespero que fez o coração de todos pararem. Era Maria, mas o som parecia mais opressivo do que um simples grito de pânico. Ela se contorceu, as mãos se levantaram em direção ao carro que havia chegado, mas então algo explodiu. Uma luz intensa, azul, cortou a cena como um flash de câmera, e Lucas sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Quando ele viu novamente, o carro estava em chamas. E não era apenas um incêndio qualquer. Aquela luz tinha uma energia estranha, quase sobrenatural,
como se estivesse viva. A multidão ficou em silêncio total, cada um paralisado diante do espetáculo. E no meio do fogo, uma figura emergiu, alguém que Lucas nunca esperaria ver naquele lugar. Era seu pai. A figura alta e forte, surgindo das chamas, com um semblante decidido como nunca antes. Ele estava ali, vivo, mesmo depois de todos esses anos. Lucas, agora é hora de entender quem nós realmente somos. A voz dele era poderosa, penetrante. O passado estava de volta, e tudo que Lucas pensara ser verdade se desmoronava. O choque era colossal. A dor, o sofrimento, o dilema, tudo se misturava em uma fração de segundos. Enquanto Lucas olhava para seu pai, para o irmão caído, para Maria e Mateus e para aqueles homens ameaçadores. O que realmente estava acontecendo? Qual era o segredo que realmente unia todos eles e mantinha as sombras na luz? E mais importante, até onde a verdade os levaria a partir dali? A resposta poderia mudar tudo. Lucas sentou-se no chão, segurando o rosto pálido de Carlos, seu coração acelerando. O tempo parecia congelar. A explosão do carro em chamas refletia a intensidade da confusão dentro dele. Seu pai, surgindo como uma miragem do passado, fez tudo parecer mais surreal. Mas o que era realmente irreal ali? O sangue de Carlos manchava o concreto, e cada gota parecia gritar um segredo que Lucas não conseguia entender. Lucas, você tem que decidir. Agora! Gritou Sofia. Mesmo em meio ao caos, sua voz cortante clamava por atenção. Desesperada, ela olhou para o filho, depois para o conjunto de homens ao redor. O líder da gangue estava mais atento, as sombras do lugar parecendo encarcerar a expectativa. Jesus, não posso. Carlos, por favor, fique comigo. Lucas implorou, os olhos fixos no irmão, que lutava contra a perda de consciência. Mateus, com os olhos arregalados, agarrou a mão de Maria, seu medo evidente. A tensão crescia. Eu não posso deixar ele morrer! Gritou Lucas, e a fúria que crescia dentro dele era palpável. Ele se levantou, encarando os homens que se aproximavam. O impulso de proteger Carlos era incontrolável. Se você realmente quer proteger sua família, faça o que eu te digo, Lucas. O tom de Sofia era como um trovão, e ele a ouviu, mas a dor no peito o paralisou. Olha ao seu redor, Lucas. Você não entende. É uma armadilha. Um dos homens, o que tinha a cicatriz, falou, provocando risos cínicos entre os outros. O que estavam planejando agora? Lucas sentiu a adrenalina correndo nas veias. Ele não sabia quem eram aqueles homens, ou o que Carlos tinha se envolvido, mas a verdade estava prestes a se revelar de uma maneira brutal e inesperada. O ar estava carregado de medo e tensão, como se algo estivesse prestes a estourar. A multidão em volta parecia divina, mas eles não se moviam, apenas assistindo. Um grito. A multidão arrefeceu em um movimento quase coordenado. E então, do meio deles, uma figura mais surgiu. Era Lenita, sua mãe. O tempo se distorceu. Lucas nunca pensou que ela voltaria. E agora, com ela ali, tudo fazia menos sentido. O olhar que ela lançou a Carlos, caído no chão, era de horror e reconhecimento. Como você pôde, Carlos? Como você se meteu nisso? Ela gritou, e suas palavras cortaram através da confusão. O chão sob os pés de Lucas desmoronou. O que ela sabia? O que Carlos havia feito? Lenita, não! Você não deveria estar aqui. Carlos sussurrou, a voz sufocada pela dor. O mundo parecia um círculo vicioso de desespero. E Lucas não tinha certeza de quem estava mais perdido. Mas então, algo ainda mais desconcertante aconteceu. O líder da gangue,
Com um sorriso irônico, lançou um olhar para Lenita, e o que saiu de seus lábios congelou o ar ao redor. Como você não percebeu, Lenita? Seu filho nunca esteve em perigo. Ele é parte do nosso plano. Desde o começo, a revelação espástica reverberou no espaço. Lucas ficou paralisado. O que você está dizendo? Sua voz tremia sob o peso da incredulidade. Isso é loucura! Você não sabe quem realmente é seu irmão, Lucas. Carlos sempre soube e estava trabalhando para nós, não para você. O líder riu e o eco de sua risada ressoou como trovão em meio ao caos. A verdade parecia quebrar cada fibra do ser de Lucas. O que isso significava? Carlos, o irmão que ele sempre protegeu, que ele pensou que fosse um aliado, agora estava atado a essa amarga traição. Olhou para Lucas, os olhos cheios de dor e arrependimento, como se as memórias do passado se alinharam para revelar uma verdade que esteve escondida por anos. Lucas não soube mais o que pensar. O que mais estava perto de vir à tona? A vida deles havia se entrelaçado em um jogo de poder e mentiras que ele nunca imaginou. O que o futuro guardava? O que viria agora que o segredo estava parcialmente revelado? E se as palavras do inimigo fossem verdade? Ele estava cercado por mentiras e traições, e na confusão de emoções, um único pensamento dominava sua mente. Está tudo prestes a desmoronar. A tensão estava nas alturas. Lucas, ainda atordoado pelas palavras do líder da gangue, mal conseguia processar a revelação explosiva sobre seu irmão. As emoções borbulhavam dentro dele, e a cena se desenrolava como um filme em câmera lenta. O rosto de Carlos, pálido, e os olhos sem vida, pareciam gritar por ajuda. E cada batida do coração de Lucas ressoava em meio ao caos. Você está mentindo. Lucas virou-se para enfrentar o líder, cuja expressão cínica só aumentava a ira dentro dele. Ele nunca faria isso. A incredulidade consumia Lucas, mas um fio de incerteza começava a se entrelaçar em sua mente. Enquanto a balança da verdade se pendia sobre ele, um tremor percorreu o chão. O som de sirenes ao longe preenchia o ar, crescendo cada vez mais alto. O medo tomou conta da multidão, que começou a murmurar. As pessoas se moviam nervosamente, buscando abrigo em qualquer direção. Alguns tiraram os celulares, gravando a cena. Outros começaram a correr. O pânico era palpável. E então, como uma explosão no horizonte, um tiro disparou outra vez. A mente de Lucas se apagou por um instante. Um estalo ensurdecedor. Ele olhou para Carlos, esperando o pior. Mas, no lugar do irmão, uma figura familiar surgiu da multidão. Era Valentina, sua antiga namorada, com uma arma na mão e lágrimas nos olhos. Ela estava ao lado dos homens à sua frente, e seu olhar estava fixo em Carlos. A expressão dela misturava desespero e determinação. Valentina! O que você está fazendo aqui? A incredulidade tomou conta de Lucas, enquanto sua mente tentava entender aquela nova traição. O que se passava? Todos estavam se unindo para se destruir? Desculpe, Lucas, mas eles me forçaram. Eu não tinha escolha. Sua voz era uma mistura de pânico e arrependimento. Eles ameaçaram você e sua família. Eu não queria. O ar ficou pesado. Um grito rasgou a atmosfera enquanto a multidão assistia, sem saber o que fazer. O líder da gangue bufou, sorrindo, como se tudo estivesse saindo conforme seu plano. Viu? Sua amada decidiu se juntar a nós. Você está cercado de traidores, Lucas. Cala a boca! Lucas gritou, seu coração acelerando. A traição estava cortando como uma faca. Ele queria gritar para Valentina, dizer que acreditava nela, que estava disposto a lutar por todos, mas as palavras falharam. Então, de repente,
algo muito mais impactante aconteceu. Um grupo de homens encapuzados surgiu do lado oposto, com armas em punho, e sem aviso, uma das figuras atirou em direção ao líder da gangue. O tempo congelou. O tiro ecoou pelo ar. Todos se viraram e o corpo do líder caiu, sem vida, no chão. As pessoas gritaram e correram em todas as direções. O caos se instaurou. A multidão se espalhou como um mar agitado e a cena se transformou em um frenesi de gritos e pânico. Lucas tinha apenas um pensamento. O que estava acontecendo ali? Qual era a verdade? O que antes era um simples encontro se transformou em um campo de batalha. Valentina olhou para Lucas, os olhos cheios de uma mistura de medo e esperança. Lucas, preciso da sua ajuda. Eles não querem apenas Carlos. Eles querem você e a sua família. As palavras reverberaram na mente de Lucas. Algo dentro dele se partiu ao imaginar o que estava em jogo. Seus laços de sangue e amor estavam interligados em um emaranhado de mentiras e brutalidade. Ele olhou para a cena, confuso e desesperado, enquanto a adrenalina corria em suas veias. Vamos! Temos que sair daqui! Ele segurou Valentina pela mão, sem saber em quem realmente poderia confiar. Maria e Mateus estavam próximos, assustados. O passado estava prestes a se desdobrar e o futuro era um abismo de incertezas. Mas no meio do frenesi, o que Lucas não percebeu foi a figura encapuzada que se aproximava por trás dele. Cada passo ecoava como um prenúncio de calamidade. E antes que pudesse reagir, uma mão pousou em seu ombro e uma voz conhecida sibilou em seu ouvido. Você sempre esteve no meu caminho, Lucas. Agora é hora de acabar com isso. E foi nesse momento que Lucas entendeu que a batalha estava apenas começando e que as revelações que aguardavam eram mais devastadoras do que poderia imaginar. Que segredos ainda estavam prontos para explodir? Quanto mais seu mundo ia se desmoronar antes que tudo se estabilizasse. Lucas ficou paralisado. O toque no seu ombro queimava como fogo. Ele virou-se lentamente, seu coração martelando no peito, e sentiu o cheiro familiar de cigarro e perfume doce. Era Cláudia, sua antiga assistente, que desaparecera há anos sem deixar vestígios. Você, o que está fazendo aqui? A incredulidade em sua voz a se ecoar na imensidão do momento. Cláudia sempre teve maneiras de se infiltrar nos lugares errados. Seu olhar carregava uma intensidade que Lucas nunca tinha visto, e ele percebeu que algo estava terrivelmente errado. Lucas, é tudo uma grande armadilha. Ela falou rápido, com os olhos se movendo em todas as direções. A tensão da cena ao redor dava vida a cada palavra dela. Carlos, não é o que você pensa. Você precisa ouvir. O tempo parecia parar. Valentina, Maria e Mateus se afastaram, observando a troca intensa entre eles. Lucas se lembrou das noites em que Cláudia ficava em sua sala, colocando o café na mesa enquanto discutiam estratégias. Nunca imaginou que ela pudesse estar tão envolvida, tão próxima desse jogo sombrio. Você não pode confiar neles! As palavras de Cláudia eram como um alerta. Mas então o líder da gangue, que ainda estava no chão, se levantou. A ferida sangrenta em seu peito claramente não o detinha. Com uma expressão de ódio, ele olhou para Cláudia e gritou: Você traiu seu próprio chefe! Sabia que um dia isso iria voltar para te assombrar. Não, você não sabe o que está falando. Cláudia respondeu com a voz alta, quase histérica. O desespero em suas palavras fez o ar na atmosfera esquentar ainda mais. Esse segredo vai destruir tudo. O murmúrio da multidão aumentou. As pessoas estavam se aglomerando, tentando entender o que estava acontecendo. Lucas sentiu seus músculos enrijecerem enquanto absorvia a gravidade das revelações.
Segredo? Que segredo? Sua cabeça girava. A vida que conhecia estava se desmoronando diante dele. Você não entende, Lucas. O que aconteceu com sua família, com você, está entrelaçado com o que aconteceu com a minha. Carlos era apenas uma peça, num jogo muito maior. A intensidade da voz dela fazia com que Lucas se sentisse preso na história, como se uma teia invisível o aprisionasse. Valentina e Sofia estavam perto, seus olhares variando entre preocupação e tensão. Mateus agarrava a mão de Maria com força, os pequenos dedos branquíssimos parecendo frágeis diante das revelações. O rosto de Carlos estava pálido, a vida esvaindo-se a cada segundo. Entra comigo, Cláudia! O que você quer dizer? Lucas exigiu, percebendo que a vida dele estava em risco naquela confluência de segredos e traições. Numa fração de segundo, ela olhou para os homens encapuzados, a luta entre a lealdade e o medo refletindo em seu olhar. Se você não reconhecer a verdade, vai perder todos. Você e sua família são o alvo. Antes que pudesse processar suas palavras, o som de sirene se aproximava e a situação explodiu. Caminhando para frente com uma determinação cinza, Cláudia puxou uma arma de sua bolsa e apontou para Lucas. Eu só queria proteger você, mas não posso mais mentir. Ela apertou o dedo no gatilho, o tempo congelou. O choque do momento foi como um tsunami quebrando. A multidão ficou em silêncio, o ar se cortando, e então houve um estrondo ensurdecedor. Não era o disparo de Cláudia, mas sim uma explosão vindo do carro em chamas, que agora parecia se mover de forma estranha. E então, tudo se desfez. A realidade se fragmentou em 1000 pedaços, enquanto os gritos e a fumaça misturavam-se a uma nova cena de caos avassalador. O chão tremeu e Lucas viu, atônito, um homem cair do carro em chamas. Ao se limpar da poeira, todos em volta foram surpreendidos. Ele não era um estranho. Era o pai de Valentina, um homem que havia desaparecido há anos e que todos acreditavam estar morto. Você acha que a verdade desapareceu? Sua voz ressoou, profunda, enquanto o horror percorria a cena. A verdade está apenas começando a emergir. O mundo de Lucas desabou de novo. O que realmente estava acontecendo? Cada revelação se arrastava trazendo sombras ainda mais profundas à luz. O que mais estava escondido? Quando o dia terminasse, quem estaria ainda de pé? E quem teria sobrado com o peso da verdade? O homem que emergiu das chamas parecia o espectro do passado. Lucas ficou paralisado, os olhos fixos na figura que avançava, cortando o caos com uma presença que inspirava terror e espanto. Era Miguel, o pai de Valentina. E as memórias que Lucas tinha dele eram de um homem forte, mas distante. Agora, diante dele, trazia a certeza de que tudo o que Lucas pensava saber sobre sua família poderia estar prestes a desmoronar. O que você está fazendo aqui? Lucas questionou, uma mistura de incredulidade e raiva fervilhando dentro dele. O corpo de Carlos caído no chão parecia um peso insuportável. Miguel olhou nos olhos de Lucas, um brilho estranho neles, uma mistura de dor e firmeza. Você não entende, Lucas. Estou aqui para corrigir meus erros. Tudo o que aconteceu está ligado ao que você pensa que conhece, e a verdade precisa emergir. A multidão parou. O caos ficou em suspenso, como uma fita esticada prestes a romper. As sirenes se aproximavam, cortando o silêncio com a promessa de que a polícia logo estaria ali. Cláudia, a assistente, ainda com a arma em punho, hesitou, a tensão aumentando a cada instante. Valentina girou, a confusão em seu olhar pairando sobre o pai. Você sabe de algo que nós não sabemos? Ela estava assustada, mas a curiosidade a forçava a buscar respostas. Sim, Miguel respondeu,
a voz grave ecoando em meio à confusão. Vocês todos precisam entender. O que chamei de família não é o que parece. E Carlos, ele não é apenas seu irmão, Lucas. Ele é parte de um legado que foi esquecido. Um segredo que nunca deveria ter sido revelado. Cada palavra dele era como uma lâmina afiadíssima, cortando as cordas que seguravam a verdade em segredo. O que ele estava sugerindo? A mente de Lucas girou, tentando entender. O passado estava se revelando como um quebra-cabeça distorcido. Você está mentindo, Lucas exclamou, sentindo a raiva borbulhar. Não podia aceitar o que Miguel dizia. A ideia de um legado distorcido, envolto em sombras, era esmagadora. Como pode afirmar isso? Mas Miguel adiantou-se, a desesperança nas palavras, desnudando uma verdade nua e crua. A história que você conhece é forjada. Não é apenas sobre nós. É sobre a dinastia que se estende muito além das suas expectativas. Carlos foi escolhido para desempenhar um papel, e mesmo adormecido, ele ainda carrega esse peso. Naquele momento, o choque por trás de suas palavras finalmente se infiltrou em Lucas. Ele olhou ao redor. A multidão começava a murmurar, absorvendo cada palavra como se fossem facas afiadas, cortando a percepção de cada um sobre a vida que levara até ali. Então, você está dizendo que somos parte de algo maior? Um plano? Como um jogo? Lucas sentia as pernas fraquejarem. E se Carlos soubesse disso tudo? E se ele... As palavras ficaram presas na garganta. Uma sombra de dúvida começou a roer suas certezas. O olhar desesperado de Carlos o fez perceber. Talvez sua vida tivesse se entrelaçado em um emaranhado de lealdades e mentiras. E se houvesse mais do que apenas o que estava diante de seus olhos? Neste momento de revelações, um novo som cortou o ar pesado. Uma explosão ainda maior. Um carro, o de Miguel, explodiu atrasado, lançando estilhaços por toda parte. Lucas se lançou para o lado, a adrenalina disparando. O tumulto recomeçou. O que estava acontecendo? O mundo parecia virado de cabeça para baixo. E no epicentro da confusão, Lucas olhou para Cláudia, que agora estava em pânico, e sua mente se afundou em perguntas. O que mais ela sabia? E se todos estivessem jogando seu próprio jogo? Uma verdade sussurrada entre eles poderia ser a chave para quebrar o ciclo. Mas entre o caos, enquanto todos tentavam entender a nova realidade se desdobrando, um outro disparo ecoou. E desta vez não era um simples som, mas um grito, uma voz que Lucas reconheceu. Mãe! Era Maria. O mundo de Lucas virou novamente. Quando ele se viu, o que ele viu fez seu coração parar. Maria estava caída, a expressão de dor e choque em seu rosto. E no pânico profundo que envolveu Lucas, a única coisa que ecoava em sua mente era: a batalha estava apenas começando. E com ela veio um turbilhão de perguntas que ninguém poderia responder. Ainda. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. O grito de Maria ecoou em seus ouvidos. Ele não podia deixar isso acontecer. Ao olhar para ela caída, paralisada, sua mente girou em busca de uma saída, um jeito de curar todas as feridas que o cercavam. Maria, não! Sua voz saiu como um lamento, e ele correu em direção a ela, sem pensar nas consequências. O tumulto em volta parecia um borrão. Cláudia, Miguel e todos os outros se tornaram sombras de um pesadelo que o consumia. A multidão se agitava. Olhares de horror se alternavam com murmúrios de preocupação. Valentina estava ao lado dele, seus olhos brilhando de desespero, enquanto ela tentava socorrer Maria. Ela precisa de ajuda, Lucas! Rápido! Ele se agachou ao lado dela, a pressão de tudo o que estava acontecendo martelando sua cabeça. Fique comigo, Maria!
Ele pegou a mão dela, seu toque frio e frágil. Ela abriu os olhos devagar, como se tentasse reconhecer o mundo ao seu redor. Lucas! A fraqueza na voz dela quase o despedaçou. O quê? O que está acontecendo? Estamos juntos, não se preocupe. Vamos sair dessa. Lucas sentiu um nó na garganta. A urgência do momento o empurrando para frente. Mas a dura realidade era que o tempo estava se esgotando. Ao fundo, gritos e sirenes se aproximavam. O caos aumentava, e ali, entre a confusão, Miguel se aproximou, suas palavras mais firmes do que ele esperava. Precisamos levá-la para um lugar seguro agora. Os homens encapuzados estavam se reagrupando, e a sensação de perigo era palpável. As balas podem ter silenciado algumas verdades, mas a gravidade do que estava em jogo era evidente. Sequer sabia em quem podia confiar. Enquanto se moviam de um lado para outro, sentiu que estava entre e fora do controle. Cristalizando a decisão, ele olhou para Maria. Segure firme. Vamos levar você para o hospital. Valentina arrastou a mão de Lucas e os dois começaram a guiar Maria. Mas quando olharam em volta, a realidade o cercou. Cláudia estava lá, a expressão de desespero ainda estampada no rosto. Eu não queria que isso acontecesse, mas é tarde demais. Eles vêm atrás de todos nós! Lucas arrebentou. Suficiente, ninguém mais vai se ferir. O grito dele ecoou, um chamado à ação. Ele sabia que era hora de tomar atitude. Era hora do confronto final. Os homens encapuzados se aproximaram, com a intenção clara nos gestos. E Lucas, com toda a força que tinha, se virou para encará-los. Basta! O ciclo de mentiras termina aqui. Ele enfrentou o que estava ali, desafiando a tempestade que se formava ao redor. Você realmente acha que pode mudar algo? Um dos homens esboçou um sorriso cínico. Lucas não recuou, o olhar determinado. Na hora que o tiroteio começou, sua mente funcionou como um relâmpago. Ele gritou para todos: corram! E assim foi. Uma cena de pânico, correndo pelas ruas, enquanto a verdade ainda pairava no ar, com esperanças e medos envolvendo todos. No meio da confusão, Lucas não conseguia pensar em mais nada. Assim que alcançaram um lugar seguro, a adrenalina começou a diminuir. Maria estava sendo cuidada. Valentina juntou-se a Lucas, os olhos em chamas de determinação. Você fez o que precisávamos fazer. Não vamos deixar que eles nos dominem. Lucas balançou a cabeça, respirando fundo. Em meio a tudo, ele sentiu seu coração quente. A luta estava longe de acabar, mas, por primeiro, havia esperança. Enquanto a polícia chegava e a situação se acalmava, ele olhou para a cidade ao longe. Sabia que as sombras do passado não tinham chegado ao fim, mas agora havia uma chance de reescrever sua história. Fique forte, Maria. Vamos superar isso. Ele sussurrou, segurando a mão dela uma última vez. E assim, enquanto os erros do passado ainda sussurravam na brisa, Lucas sentiu que poderia começar a desenhar seu futuro. Mas, entre sussurros e promessas quebradas, uma questão permanecia. O que mais estava enterrado sob os destroços de uma vida que ele nunca imaginou ser sua? É hora de se conectar. Agora, eu preciso de você. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que ainda estão por vir. Esmague o botão de like agora para mostrar seu apoio e alimentar nosso algoritmo. Não hesite, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E lembre-se, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora.
Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada.